Galera, boa noite. Ó, começou a gravar, tá? Hoje começa, tá, a lógica da mentoria. Qual que é a lógica da mentoria? Algumas questões hoje a gente vai fazer na aula regular, só que a maioria a gente vai fazer na mentoria. A gente vai aprender a fazer isso certo. Tá? Então aqui tem uma rotina de estudo. As pessoas que vão fazer só a mentoria, elas podem seguir essa lógica, porque essa é uma lógica, tá, ó, de sequência didática de cursinho, ou de terceiro ano. Então se você for aprender geografia, essa é a ordem das coisas que você tem que estudar. Ai, Roger, eu vou estudar sozinho. Eu começo por globalização? Não, você não começa por globalização. Você começa pela aula 1, que é a aula sobre o espaço geográfico. Então a gente já teve essa aula, a gente está na aula 3, tá? Só que a gente vai começar da aula 1. Na semana passada foi a aula dos pensadores. Lembra que eu dei a aula dos pensadores? Eram dois os fatores. Primeiro, para ajudar na redação, e o segundo, que eu precisava enrolar, porque a apostila não tinha chego ainda. Então eu ajudei e enrolei ao mesmo tempo. E hoje a gente vai começar com a mentoria. Como que vai ser todas as aulas? Vocês precisam chegar aqui com as questões resolvidas. Tá? Então, pessoal de casa, vai ter a apostila, vai ter que fazer a aula 2 para a semana que vem aqui e ir direto, tá, ó, nas questões. Então, alguns de vocês não estão com a apostila, ainda não responderam, mas eu mandei a lista, né? A maior parte de vocês pegou a lista, então a gente vai começar com geografia. Então vai lá na página 2, tá? Então vamos começar a fazer as questões. Pega aí a lista de vocês. Na próxima aula eu vou querer que vocês peguem a apostila para ir riscando a apostila. Vamos começar pela questão número 1. A questão número 1, ela fala sobre território, tá? Toda vez que aparecer uma questão que fala sobre território, vocês vão trocar a palavra território por ocupação. A gente já aprendeu que território tem a ver com a relação de poder, tá? E essa relação de poder vai ocupar uma porção do espaço. Então, todo território, tá, ele vai ter uma ocupação. E toda ocupação, ela tem que ter um limite. Na geografia, a gente vai dar um nome para esse limite. A gente vai dar um nome de fronteira. Essa fronteira nunca, presta atenção, Camila, nunca essa fronteira vai ser visível. Toda fronteira é invisível. Invisível. Pronto. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça: eu nunca vou conseguir ver uma fronteira. Eu posso usar elementos naturais para demarcar uma fronteira, mas as fronteiras, elas nunca vão ser demarcadas, tá, ó, a olho nu, onde eu vou construir uma fronteira. O que acontece? Os vestibulares, eles fazem você se confundir. Você confunde fronteira, que é algo invisível, com algo visível. O que é visível? Barreira. Então, fronteira é diferente de barreira. Porque toda barreira vai ser o quê? Vai ser física. Então, eu tenho dois tipos de barreira. Fala uma barreira clássica e uma que os Estados Unidos fez para tentar barrar a entrada, tá, ó, de mexicanos. O que os americanos fizeram? Fizeram um muro. Então, um muro é o exemplo de uma barreira física. Tá? O território que tem uma fronteira vai ter alguém colocando medo. Se você sabe que a pessoa que mora na casa do lado é uma pessoa brava, você vai pular o muro? Você não vai pular o muro. Não precisa nem ter muro. Você não vai invadir o território do outro. Agora, você sabe que o vizinho é bundão, tá? O que você vai fazer? Você vai pular o muro. Então, o muro, tá? Ele não segura a passagem das pessoas. Ele tenta barrar, mas ele não segura, tá? Então, a barreira, ela vai sempre ser diferente da fronteira. Dá um outro exemplo de barreira. Como que eu consigo barrar? Tá? Eu posso construir uma alfândega. Essa alfândega, tá, é um posto. E esse posto vai cobrar o quê de você? Impostos, taxas. Então, quando eu pensar em território, eu tenho que pensar que todo território tem uma fronteira. Tá? Nem todo território tem o quê? Uma barreira. Ou seja, nem todo território tem uma alfândega, nem todo território tem um muro, mas todos eles têm o quê? Tem uma fronteira. E esse território, ele pode ser de 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Maria, já pega a sua apostila. Então, eu tenho um território que pode ser político, como o dos países.
Eu posso ter um território que é econômico, que é a questão das empresas, como uma fazenda. E eu posso ter um território que é social. A questão número 1, ela trabalha com qual tipo de território? A questão número 1 trabalha com o território econômico. Hoje as empresas, elas estão desterritorializadas. Então, quando a questão fala assim que ela está desterritorializada, ela está sem o quê? Uma ocupação física. Ela está sem uma fronteira fixa. Ela está a todo momento o quê? Se mudando. Então, vamos lá. A questão A1. Em um contexto econômico-financeiro, o conceito faz referência ao deslocamento das empresas, à geração de fluxos nacionais, à diminuição das distâncias, ao desenvolvimento do cyberespaço. Tá certo? Então, a número 1, tá certo. A 2. Em um contexto político, o conceito é usado para assinalar a formação de novas identidades independentes do pertencimento nacional. Sim, em um contexto político, a fronteira tem a ideia de Estado-nação. E aí vamos para a 3. A 3 é errada. Em um contexto geográfico, o conceito descreve os processos de expansão simbólica das fronteiras. Risca simbólica. Tá? A fronteira, ela não vai ser simbólica, ela vai ser real. Ela só não é o quê? Visível. Então, toda fronteira é invisível e real. Não existe uma fronteira simbólica. Ah, Professor, é simbólico isso aqui? Não, não é. Oi? O embargo é uma fronteira invisível? O embargo é uma fronteira visível, ele é visível. Ele não é visível de ser materializado, de eu conseguir pegar, de ser palpável, mas ele é visível nas consequências. Quais são os 2 países do mundo que a Coca-Cola não vende? Coreia do Norte e Cuba. Tá? Então eu não vejo a Coca lá. Por quê? Por causa do embargo. Então o embargo é o quê? Uma barreira. Tá? É uma forma física de fazer aquele território receber ou perder algo. Entenderam? Tranquilo? Então, toda fronteira é invisível. Se ela é visível, ela é real. Vamos para dúvidas, Milena? As Milena que tinha errado essa questão. Dúvidas? Vamos para 2, tá? Um exemplo de fronteira? Então vai. Um exemplo de fronteira. Eu posso começar com a planta de uma casa. Eu posso ter a fazenda que tem um perímetro, ou o tamanho da fazenda. Eu posso colocar o bairro que está registrado na prefeitura. Então, todos esses territórios aqui, que têm fronteiras, geralmente eles são cobrados em mapas. Então, a planta é um mapa, a fazenda tem um mapa, o bairro tem um mapa. Tudo isso é exemplo de territórios. Tá? Esses territórios podem ser, todos esses, nesse caso, econômicos. Posso apagar? Vamos para 2, tá? A 2 é assim, ó. A geografia é uma ciência enraizada em conceitos ligados lugar. Então, todo mundo circula o lugar. Na frente lugar, você escreve afeto. Toda vez que aparecer lugar, você escreve afeto. Então, pode ser é um conjunto de formas. Toda vez que aparecer forma, é paisagem. Materializada. Alcance dos sentidos. Então, forma, sentido, materializada. Então, a A é paisagem. Apareceu os sentidos. Lembra da minha professora muito louca? Lembra que a minha professora muito louca fazia? Ela tampava os nossos olhos para trabalhar outros sentidos. Então, o de relar, que é o tato, o de cheirar, tá? O de ouvir, o de... qual que é os outros 5 sentidos? É esse? Olfato. Paladar, comer, tá? Então, tudo isso vai dar na nossa memória uma paisagem. Então, A é paisagem, não tem nada a ver com lugar. Tá? A B pode ser facilmente definida como recorte do espaço. Comporta uma parcela de espaço que constitui como produto das dinâmicas da globalização. Fragmentada e diferenciada. Na palavra diferenciada, vocês circulam e escrevam região. Toda vez que aparecer a palavra diferenciação, quem faz diferenciação está regionalizando. O Milton Santos fez uma regionalização do Brasil em 4, ou seja, ele dividiu o Brasil em 4 regiões. Então, apareceu a palavra paisagem,
Paisagem tem uma forma. Apareceu região, região é uma, tá, ó, divisão do espaço. Então vamos para C. Constitui a dimensão da existência que se manifesta pela porção do espaço apropriado pela vida, no qual se valorizam as relações de afetividade. Pronto, você mata. Falou afeto, tá, ó, é lugar. Então lugar é aquele espaço de vivência. Lugar é aquela porção do espaço que eu tenho, tá, uma emoção. D. Pode ser entendido como uma dimensão política do espaço. Relações de poder. Qual é a relações de poder? Território. E aí? É uma categoria-chave. Qual que é o objeto de estudo da geografia? O espaço geográfico. Então, aí é o espaço geográfico. Então, aí você escreve o espaço geográfico. Perceba que a questão, ela trabalhou com os conceitos. Mas qual que é o lugar? O lugar é o do afeto. Tranquilo? As 5 alternativas estavam certas. Só que qual tem a ver com o lugar? A letra C. Olha para a 3. Tá? Então, vamos para a 3. Ó, só para terminar. A paisagem é a forma do espaço. A região é a divisão do espaço. O território é o domínio do espaço. Tá? E o lugar é o amor pelo espaço. Pronto. Essas palavras-chave fazem você matar qualquer questão de categoria geográfica. Vamos para a 3. A 3 está falando lá. Observe a figura para responder a questão. Então, a leitura da figura permite inferir exceto. Trata de um esquema de regiões insalubres. O que é insalubre? Insalubre é um lugar tá, ó, que é impossível de viver. Dá para tirar uma conclusão em relação a isso? Não, a resposta errada é a A. As outras têm tudo a ver com a imagem. A imagem mostra pontos. Esses pontos, tá, ó, pontos. Eles estão o quê? Integrados, tá vendo? Então, essa integração dos pontos mostra que tem o quê? Entre esses pontos. Tem uma rede. Toda vez que aparecer a palavra rede, você troca a palavra rede pela palavra integração. Então, vamos lá. A B, trata-se da representação de sistema integrado. Na frente da palavra integrado, você escreve a palavra rede. Toda vez que der a ideia de rede, é a ideia de integração. C, os pontos D. Olha para o ponto D. E o ponto G. São lugares mais valiosos? Sim. Por que eles são mais valiosos? Porque eles estão numa posição central. Para a geografia, presta atenção. Para a geografia, se eu estou no A, eu estou numa posição central. Se eu estou no B, eu estou numa posição marginal. Então, esse B marginal, ele pode ser chamado do quê? Esse B é uma posição periférica. Periférica é sinônimo de marginal. Para a geografia, estar à margem é estar longe do centro. A sociologia já faz uma outra leitura. Para a sociologia, periferia e marginal são áreas pobres. Para a geografia, periferia e marginal é estar longe do centro. O centro pode ser geográfico ou o centro pode ser político e econômico. Então, do ponto de vista militar, o Brasil é um país periférico ou o Brasil é um país central? O Brasil é periférico, nós não temos armas nucleares. Tá? Então, cuidado, que a geografia tem definições diferentes em relação à sociologia. Falou do racionais, é a periferia o quê? É a periferia pobre, a periferia sociológica. A questão não, ela está falando sobre um ponto central e um ponto periférico da geografia. A D, os pontos A, C e E são lugares periféricos. Perceba, A, C e E estão na margem dessa integração. Fácil, essa era fácil. Vamos para a 4. A 4 está errada e certa. A 1 tem várias coisas certas. Só que tem uma palavra que a gente não gosta. Qual é a palavra que a gente não gosta? Apenas. Apareceu a palavra apenas, você risca. Porque a geografia é uma
disciplina que precisa de dois lados. Quais são os dois lados? Sociedade, natureza. Então, apareceu apenas, você risca. A paisagem é apenas natural? Não, a paisagem tem que ser natural e, ao mesmo tempo, o quê? Social. Porque, lembra, a geografia é meio sociedade, a geografia é meio natureza. Então, a hora que apareceu apenas, você elimina. Então, a primeira é errada. O espaço geográfico é reconstruído pelas sociedades humanas ao longo do tempo, através do trabalho, certo? Para tanto, as sociedades utilizam técnicas que dispõem segundo o momento histórico que vivem, suas crenças, valores e novos interesses econômicos. Então, a 2 é verdade, tá? 3. O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço onde vivemos, ou seja, o espaço onde moramos, certo? 4. Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de natureza e sociedade, configurada por um limite de extensão de poder. Olha lá, limite, extensão de poder, domínio, certo também. 5. A categoria território possui uma relação estreita com a de espaço e pode ser considerada como um conjunto de lugares contidos pelos limites naturais e religiosos de um estado, de um país. Risca o religioso, tá? Tem nada a ver. O território, ele não necessariamente é religioso. Ele pode também ser religioso, porque eu tenho vários tipos de território. Então, uma questão aí, fácil. Qual que é a resposta certa? Qual que foi a resposta certa? D. Tá? 6. Olha lá. Eu quero que todo mundo circule no texto da questão... Perdão, questão número 5. Questão número 5. Todo mundo lá no texto circula a palavra imagem. Então, ele está aí na 8ª linha, no meio do texto, 5 aí, tá? Ó, tem a palavra imagem, tá? Isso. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encanto, quase desaparece. Tá, ó. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade... Então tá, vamos lá. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da... Se é uma imagem, é uma paisagem. Se é uma paisagem, ela é espaço geográfico. Espaço geográfico é dinâmico ou ele é estático? Dinâmico. Dá um sinônimo de estático, Gabriel. Parado. Quem está parado está preservado. Então você já elimina qual palavra? A B. Não pode ter preservação do espaço. O espaço ele está sempre se transformando. Tá, ó, dá um sinônimo de preservação. Manutenção. Então, se tem manutenção, está parado. Então, você já, por palavra-chave, você já elimina. O espaço ele nunca pode ter manutenção. Porque a ideia de manutenção é a ideia de manter o mesmo. Uma cidade tem sempre a mesma forma, sempre a mesma imagem? Não, uma cidade, todo momento, ela está mudando. Tá? Ó, ela está fazendo o quê? Ela está se transformando. Não tem nada a ver o texto com a letra C. O texto não está falando de controle ambiental. O texto não está falando de flexibilização de regras de participação política. Dá uma palavra sinônimo de mudança. Alteração. O que tem forma? O que tem imagem no espaço geográfico? A paisagem. Então, qual a resposta certa? E. Caiu imagem no texto, você vai lá na alternativa. Buscar o quê? Buscar a palavra paisagem. Tá? Essa questão do Enem é uma questão fácil, não pode errar ela. Tá? Vamos para a questão 6. A questão 6 é um texto que fala de como que os americanos capturaram o... Gente, o ar não está ligado, né? Ele desligou? Perdão. O ar. Eu que desliguei? Ele desligou sozinho, né? Tem um espírito aqui na minha sala de aula. Ele desliga o ar. Já é a segunda vez que isso acontece. Vai. Abigail. Perdão. Quem? Abigail. Quem que é a Abigail? Você não lembra, não? Lá na Gênesis que abriu as portas. Ai, credo. Não, nem sabia disso. Então, ó, vamos lá. Como que os americanos conseguiram capturar o Osama Bin Laden em uma caverna? Eles só conseguiram capturar o Osama Bin Laden em uma caverna, tá, ó, porque eles tinham um domínio cognitivo da configuração espacial. Então, para dominar um espaço,
para explorar esse espaço, eu preciso fazer o quê? Fazer um estudo racional. O que é racional? É cognitivo. Então, eu estudo o espaço, porque a partir do conhecimento eu vou ter a melhor exploração. Os americanos já perderam uma guerra. Qual foi a guerra que os americanos perderam? A Guerra do Vietnã. Por que os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã? Porque ele não conhecia o espaço. Vários exemplos de guerra foram vencidos por quê? Porque o local era mais conhecido por um grupo em comparação ao outro. Não fala de preservação, de novo, não fala de armas sofisticadas, não, eles entraram numa caverna, não fala de intimidação contínua da população local, né, muito menos de construção de vias terrestres. Então, resposta certa, E. Domínio cognitivo da configuração espacial. Olha como que tem várias formas de falar espaço, né? Configuração espacial. É um jeito bonitinho de falar espaço geográfico. Vamos para a 7. A 7 está falando sobre o espaço geográfico e a ciência geográfica, né? Então, o espaço geográfico envolve uma análise essencialmente dos elementos naturais. Risca a palavra essencialmente. Risca. Rafaelas, Ana, todo mundo. Risca a palavra essencialmente, porque não pode ser só um elemento. Tem que ter sociedade e natureza. B. Abrange as transformações das paisagens a partir de uma única escala temporal. Não, de novo, única. Eu tenho várias escalas temporais. Expressa a desarticulação entre os elementos naturais e os construídos pelo homem. Calma. O que é desarticular? É desintegrar, é separar. O que eu desenhei para vocês na primeira aula? Que o Milton Santos viu que existe uma relação inseparável entre a sociedade e a natureza. Então não é desarticular, é o quê? É articular. Na frente de desarticular, escreve intrínseca. Escreve. Na frente de desarticulação, você risca e escreve intrínseca. Intrínseca é a resposta que seria certa. Então a relação é intrínseca, é inseparável. Se você for prestar um vestibular conteudista, ele vai falar assim: a relação é intrínseca? O que é intrínseca? É inseparável. Vamos para D. Constitui uma visão de que os elementos culturais de uma paisagem são determinados pelos naturais. Põe um ponto de interrogação. Não sei o que é isso. Vamos ver aí. Engloba a combinação entre elementos naturais e construídos pelo ser humano. As pessoas, as mercadorias, as finanças, as informações. Gosto mais da E. Tá vendo? Estou entre duas. Gosto mais da E. Vou marcar a letra E como espaço geográfico. O que está errado aí na D? Qual palavra está errada na D? Determinados. O que eu falei lá na primeira aula? Que a natureza influencia, mas ela não faz o quê? Ela não determina. Tirando para a escola alemã. Mas a escola alemã foi comprovada que ela estava errada. Então, questão aí da UFMS, uma questão um pouco mais difícil. Eu quero que vocês destaquem a primeira frase da questão número 8. Então vai, destaca, sublinha. É o conjunto indissociável. Dá um sinônimo de indissociável para mim, Maria Clara. Inseparável. Eu vou te dar outro. Intrínseco. Então, de novo, a ideia de espaço geográfico de união sociedade e natureza. Então, é o conjunto indissociável de sistema de objetos e de sistema de ações. Na frente do sistema de ações, aí no texto, na frente do sistema de ações, você faz assim, toda vez que aparecer a palavra ações, olha para mim, pessoal de casa. Na hora que tiver a palavra ações, você faz assim, ações é igual trabalho. Então, quando ele fala assim, é um conjunto indissociável de sistema de objetos e o sistema de trabalho. Ele até coloca organização do trabalho, produção do trabalho, circulação, consumo, que procura revelar as práticas sociais de diferentes grupos que nele produzem e lutam. A fonte está escrito Ministério da Educação. Eu quero que vocês peguem o lápis de vocês e escrevam Milton Santos. Que essa frase é do Milton, Com base no texto, nos conhecimentos sobre geografia, é correto afirmar. O que está errado na A?
Então, o pessoal de casa já deve ter percebido que está errado na A, unicamente. Então, o que você vai fazer? Unicamente. Ana Ju, risca. Vai, Lara, risca, unicamente. Isso mesmo. O que está errado na B? O que está errado na B? É a negação, é o não representam. As estruturas espaciais representam, sim, tá, ó, o pensamento geográfico. C. A natureza, modificada pelas ações antrópicas no espaço geográfico, constitui um dos objetivos de estudo da geografia. Pode ser. Pode ser. Põe um ok. D. O que está errado na D? Qual é a palavra? Fundamentalmente. 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 A geografia é fundamentada. O que é fundamentada? É tá, baseada. A geografia, o estudo da geografia baseia-se na descrição, na memorização dos acidentes geográficos da Terra? Não, eu não preciso memorizar as montanhas. Tá? Ó, eu tenho que saber que existe uma relação da montanha com a sociedade. E qual é o erro daí? Sem margem de erro. O geógrafo erra. Tá, ó. Então, risca aí o sem margem de erro. A geografia, tá, ó, ela também comete erros. Tá? Então, é uma questão aí interessante. Qual que você vai marcar? Você vai marcar a C. Né? A ideia de modifica é a ideia de transforma. Tá? 9. A questão 9, você precisa de 10 segundos para fazer ela. Eu levei ela lá no IF, Camila. A mercado do IF, eu vou gabaritar o Enem. Porque eu dei aula, né? Expliquei e daí dei a questãozinha para eles. Minha mãe falava. Qual é a categoria geográfica? Lugar. Lugar. Não tem erro, né? Ó, minha mãe sempre me falava, né? Histórias, ou seja, imaginação. Então, essa categoria tem a ver com sentimento. Qual é? Lugar. Na frente de escala, já tem lá, área de utilização. Então, ó, presta atenção. Quem não lembra o que é escala geográfica? Então, o que é escala geográfica? Todo espaço geográfico tem uma escala. Então, a minha sala é um espaço geográfico, correto? Cuiabá é um espaço geográfico. O Mato Grosso é um espaço geográfico. O Centro-Oeste é um espaço geográfico. O Brasil é um espaço geográfico. Tá? Ó, a América é um espaço geográfico. A Terra é um espaço geográfico. O que eu fiz com a escala? Eu fui aumentando. Então, eu só posso comparar espaços geográficos se eles tiverem a mesma o quê? Escala. E o que é escala? Toda vez que aparecer... Deixa eu apagar aqui. Toda vez que aparecer a palavra escala, lembrando que essa escala é a escala do Roger, não a do Eloy, que é a escala geográfica, porque a escala do Eloy é a escala cartográfica, que é o contrário, tá? A escala geográfica significa área. Eu posso comparar o Brasil e Portugal, geograficamente? Sim ou não, Camila? Sim. Não. Ah, Geograficamente, não. Tamanho? Você não pode comparar Brasil e Portugal. Por quê? Qual é o princípio básico do espaço geográfico brasileiro em comparação ao princípio básico do espaço geográfico português? Eles não têm a mesma o quê? Escala. Quando você compara o Brasil a Portugal, você está fazendo o quê com o Brasil? Diminuindo. Ou você está fazendo o quê com Portugal? Aumentando. Então, se eu for comparar o espaço geográfico brasileiro, eu tenho que comparar o espaço geográfico brasileiro com quem? Rússia. Rússia, China, Estados Unidos, Índia, tá? Que são Austrália, que são países que têm áreas parecidas com a nossa. Eu posso comparar a cidade de São Paulo com a cidade de Cuiabá? Não, porque elas não têm a mesma o quê? Escala geográfica, eles não têm a mesma área. Então, os fenômenos não vão ser os mesmos, os processos não vão ser os mesmos. Então, a geografia ela vai cobrar isso de você. Você precisa sempre fazer uma análise por meio da escala, ou seja, por meio da área desse espaço geográfico. Eu estou perguntando porque na matemática, proporcionalmente, na geografia, vai analisar as condições que as pessoas vivem. Todas as análises, todas as análises, qualquer análise. Só a mesma área, para ver todas as interações. Para a análise geográfica ser real
e a análise geográfica ser baseada em princípio de igualdade, precisa ser na mesma escala. Senão não tem como fazer uma comparação. Tá? Porque essa geografia ela não é igual. A geografia ela vai fazer com que os espaços eles sempre sejam olhados desse ponto de equilíbrio. Qual que é um dos pontos de equilíbrio? É a escala. Então, por exemplo, o trânsito de Cuiabá tá, ó, é muito ruim. Daí você é de onde? Eu sou de Jaciara. Aqui em Jaciara o trânsito é bom. Mas por que o trânsito de Jaciara é bom? Por que o trânsito em Barra é bom? Porque é bem menor. Então, eu não posso fazer esse tipo de comparações, tá? Porque eles não têm a mesma escala, tá? Eu acho que dessas palavras aí da 8, é a única que eu não tinha explicado, da 9, perdão. É a única que eu não tinha explicado ainda, tá? Vamos para 10. Então, qual é a 10? A 10 é uma questão que fala sobre o conceito de paisagem. Então, pode ser a A. O que está errado na A? Pessoal de casa, o que está errado na A? Imutável, Estático. Isso. A paisagem nunca vai ser imutável, estática. Risca essa apostila. O que está errado na B? não pode ser alterado. E também tudo aquilo que pode ser visto. Lembra que a paisagem não é só a visão. Lembra que a paisagem também está onde? Na memória. Então, se eu perder a visão, eu vou perder todas as memórias que eu tenho na cabeça? Não, eu vou continuar lembrando da Torre Eiffel, tá? Quando eu fizer esse esforço de memória. O que está errado na D? Qual é a palavra? Isso. Restrita. Restrita, né? Não pode estar restrita somente à dimensão física, ela também tem que ter a dimensão social. Resposta certa, C. Possui um caráter dinâmico, né? De novo, olha quantas palavras sinônimos para falar de transformação. A 11. A 11 é do Enem. A 11 é o seguinte: um projeto da escola começou a falar de uma paisagem. Então, presta atenção. Todo dia o moleque tinha que ouvir uma história de uma paisagem. Imagina eu falando, tá, de Londrina para vocês, de todas as minhas histórias de aventura de Londrina. As que eu posso contar, porque tem história que eu não posso contar, tá? Vai chegar um momento que Londrina não vai ser mais o quê? Vai ser o quê para vocês? Um lugar. Então, a paisagem, ela pode virar um lugar com o passar do tempo. Então, a paisagem, ela tem esse caráter instantâneo, né? O lugar, ele tem esse caráter repetitivo. Então, a categoria paisagem, ela pode virar um lugar. E todo lugar vai ter uma forma. Então, todo lugar vai ter o quê? Uma paisagem. Então, essas duas categorias, elas conversam muito. Sabendo que elas conversam muito e que o texto está falando disso, que os moleques não aguentavam mais ouvir uma paisagem, o texto está descrito uma ação do poder público, que é a escola, que coloca a paisagem como um fator capaz de contribuir para A. Pode ser a inclusão das minorias reprimidas? Uma paisagem pode incluir as minorias? Nada a ver. B. Uma paisagem pode consolidar direitos políticos? Você vê, na frente de consolidação de direitos políticos, você escreve Constituição. Somente uma Constituição pode consolidar direitos políticos. C. Uma paisagem pode reduzir a desigualdade de renda? Olha, fica olhando para o dinheiro que você vai ter dinheiro. Não. D. Construção de sentimento de pertencimento? Sim. Porque um lugar é quando você tem pertencimento com essa porção do espaço. Eu me identifico com Londrina. Então, eu construí esse sentimento desses meninos, contando essa história toda vez, tá? E promoção de crescimento da economia. Nada a ver. A paisagem não vai crescer a economia. Questão fácil, médio, difícil? Fácil. Os meninos do IF acertavam, eles ficavam todos felizes. Vai. O texto. Tem um texto aí que fala sobre a relação do homem do campo, da mulher do campo, com a natureza. No contexto das distintas formas de apropriação da terra, o poema de Cora Coralina valoriza a relação entre... Qual a resposta certa? C. Camponeses e uso da natureza.
Quando você estiver em dúvida em uma questão do Enem, você vai procurar a alternativa que tenha uma sociedade e uma natureza. Se você estiver em duas, você vai na A. A A tá só elementos físicos. A A tá só elementos sociais. Exclui a A. Marca a que tiver elementos sociais e naturais. Meieiro, elemento social. Meieiro é quando você tem uma fazenda e eu tenho trabalho. Você não quer trabalhar na sua fazenda e eu não tenho terra. A gente faz uma relação. Qual é a relação não capitalista? Tudo que você produzir na minha terra, a gente divide. Divide quanto? 50-50. 50 para você, 50 para mim. Se você conseguir plantar e dar muito, eu fico com metade. Se você conseguir plantar e não der nada, você fica sem nada e eu fico sem nada. É diferente de arrendamento. No arrendamento, eu alugo a terra para você. Não estou nem aí se choveu e você perdeu tudo. Você tem que me pagar aquele valor X que nós tínhamos combinado, tá? Então, meieiro é de metade. Então, na frente de meieiro, escreve metade. Tem muito em barra, meieiro, não tem? Tem muito em barra, sim. Jaciara tem, Jucimeira tem muito meieiro, tem sim. Tá, ó, só metrópole, olha lá. Rafa até falou Jaciara, ela até ficou animada. Olha, é uma Jaciara do lado da outra, olha só. Olha ali, ó, Keila. Olha ali. Jaciara vai dominar o mundo, professor. Vai dominar o mundo. Maria Luísa, qual que é a sua cidade, Malu? Campo Novo. Campo Novo, lá não, lá é latifúndio mesmo, né? Lá já é outro nível, né? Lá é ricos. Tá, ó, vamos lá. Não é tiro, bala e confusão. Tá, ó, voltando. Vamos para B. Grileiro, sabem o que é, só social. Indígena e manejo agroecológico social, latifundiário e fertilização do solo, só social. Vamos para 13. Tá, ó. O 13 fala... Tá, foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam. Circula a palavra se liga. Ó, presta atenção. Amanhã eu não vou responder ninguém no WhatsApp, tá? Por que eu não vou responder ninguém no WhatsApp amanhã? Porque eu vou pro sítio, eu vou lá para São Vicente. E lá não tem o quê? Não tem o quê? Rede. Se não tem rede, não tem como você fazer o quê? Me ligar, tá? Então, se não tem rede, não tem como você se comunicar comigo. Eu não vou estar o quê com vocês? Conectados, integrados. Qual a resposta certa? Qual a resposta certa? Essa questão foi difícil no TRI. O Brasil inteiro errou ela. Tá? Qual a resposta certa? A articulação das redes multiescalares. O que é multi? O que é escalares? Escalas. Então precisa ter uma... de várias áreas. Então, eu preciso ter uma rede integrando os bairros, eu preciso ter uma rede integrando as cidades, eu preciso ter uma rede integrando os estados, eu preciso ter uma rede integrando os países. Então, as cidades hoje no mundo, tá, ó, os espaços urbanos, eles precisam ter várias escalas de integração. Quem errou essa questão aí em casa? Você não fez? Alguém errou essa questão em casa? Não, entendeu, Sabrina? Então, circula o Professor, eu acertei ela, mas eu fiquei muito confusa, entendeu? O Enem adora falar de redes, porque é moda estudar redes na geografia. Então, fez essa construção de ligação, conexão, integração, procura uma alternativa que fala sobre redes, sobre integração. Vamos para... Entendeu, Sabrina? O que você errou agora? Entendeu como que pega? Tá, ó. Falou. Beleza. Vamos para 14. Né? Itabira. Quem que nasceu em Itabira? Tem que saber que Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira. Todo ano tem uma questão do Carlos Drummond de Andrade, não vai me errar. Tá? O coração dele é de ferro, porque Itabira fica no quadrilátero ferrífero, tá bom? Então o poeta pensa a região como lugar pleno de afetos. Ao longo da história da ocupação de Minas Gerais, iniciada com a mineração, deixou Marx. Nesse sentido, a evocação poética indica. Qual a resposta certa? O que aconteceu com o Drummond? Ele foi embora, tá,
de Itabira, mas Itabira ficou na cabeça dele. Itabira ficou onde nele? Na memória. Qual a resposta certa? D de dado. A percepção da cidade com paisagem da memória. O que está errado na A? O que está errado na A? Oi. Peraí, Giovana, fala. Fala aí, Giovana. Pensa assim, Giovana, o Enem nunca vai marcar uma alternativa que faz uma construção que algo é positivo. Porque se eu falar que algo é positivo, eu vou ter que afirmar que tem algo que é o quê? Negativo. Então, se eu falar que Itabira é uma cidade positiva, eu estou afirmando que existem também o quê em Minas Gerais? Cidades negativas. Então, essa ideia de um melhor que o outro nunca vai ser uma alternativa correta no Enem. Porque, tá vendo? Ó, se eu marco assim, nesse sentido, a evocação poética indica que Itabira tem uma imagem positiva da identidade mineira. Então, se Minas tem uma identidade positiva, se a cidade é positiva, tem alguns lugares que não são positivos. Então, é essa construção que não dá para ter. O que o autor consegue fazer, tá? Ele consegue trazer para ele. Porque na frente de o poeta, você escreve subjetivo. Ó, na frente do poeta, você escreve subjetivo. Então, todo poema é subjetivo. Ou seja, todo poema é uma história para o autor. Tá? Então, eu não posso afirmar que a cidade de Itabira como um todo ela é positiva. Essa é uma opinião de quem? Dele. Se eu falar para você que Itabira é uma cidade que sofreu com os acidentes da Vale, ela é positiva? Lembra da barragem de Brumadinho? Itabira está ali do lado. Ela é uma cidade positiva? Eu não posso fazer essa construção. Se eu sou um morador tal que fui vítima do acidente, nunca eu vou falar que uma cidade dessa ela vai ser tal a imagem positiva do que é ser mineiro. Conseguiram entender? Giovana? Escreve aí. Para acertar essa questão, Gi, você tem que sempre fazer essa relação da paisagem com o lugar. Então, essa paisagem, ela tem uma forma. Então, essa forma vira um lugar. Esse lugar fica na nossa memória. Então, o que está na nossa memória? A forma desse lugar. Então, essa é a lógica. Olha aqui para o esquema de novo. Essa paisagem tem uma... Olha para o esquema, caralho, pessoal de casa. Então, vai. Essa paisagem tem uma forma. Essa forma, com o passar do tempo, vira um lugar. Esse lugar está tanto na nossa cabeça que ele fica na nossa memória. O que está na nossa memória? A paisagem desse lugar. Tá? O que vocês vão perguntar aqui? Na frente da palavra pujança, você escreve força, abundância. Então, o que é pujança? É força, é abundância. Eu dou aula com pujança. Tá? Eu gosto. Vai. A pujança? Pode ser positivo. Mas o que está errado? A natureza está resistindo à ação da Vale? Não, né? Aí ele fala que a cidade ela foi muito transformada pela a ação da pedreira, o aço, né? O aço já é uma ação de transformação. O aço não é natural, né? Então vamos lá. A 15. A 15 é o cara tirando sarro do subúrbio. Tá? Giovana, aqui é a mesma coisa. Você marcou... Giovana, você marcou a D? Quem marcou a D na 15? Eu marquei, professor. Maria, não dá para marcar a D, porque eu não tenho uma diversidade de tipos humanos. Tá? Porque se eu dou a ideia de tipos humanos, eu estou fazendo o quê com os humanos? Eu estou fazendo uma estratificação. Todos nós somos o quê? Humanos. É a mesma ideia da outra. Eu não posso falar que tem tipos. Porque se eu falar que tem tipos, eu vou ter que uma hora fazer o quê com eles? Classificá-los como melhor ou pior, tá? Então essa leitura, ela não rola. O texto, ele está falando
sobre uma perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados, tá? Ele não fala da importância de fatos relacionados à história do subúrbio. O subúrbio, eu vou ensinar isso para vocês, mas o subúrbio do Rio de Janeiro é uma área de pobre. Pobre tem importância? Não, então coloca na frente de subúrbio aí, pobres. Eu vou ensinar depois a origem da palavra subúrbio, como nos Estados Unidos é diferente, tá? Excentricidade. O Enem também não vai marcar a palavra excêntrico, tá? Na frente da palavra excentricidade, você escreve preconceito. Palavra preconceituosa. O Enem não vai marcar uma palavra que seja preconceituosa. A gente já acabou de ver que a C foi preconceituosa da questão anterior, e a gente acabou de aprender, Maria, que a D é preconceituosa, a A é preconceituosa também, porque dá essa ideia de excentricidade. Você fala, você é excêntrico. Eu tô te elogiando ou tô te criticando? Eu tô te criticando, porque excêntrico dá a ideia de estranho, de diferente, não comum, tá? Eu acho essa questão tão difícil. Quem errou ela? Além da Maria, quem errou essa questão? Igual exótico, isso mesmo, tá? Eu. Excêntrico é uma ideia de exótico. Então, coloca na sua cabeça que o Enem não vai gostar dessas palavras que dão uma ideia, tá? Ó, de adjetivo. Excêntrico é adjetivo. Então, essas palavras adjetivas. Essas palavras adjetivas, elas são, tá, ó, excludentes. Pode excluir elas, tá? Vamos lá. A 16. A 16 é para fazer em segundos, tá? Ó. A paisagem. Então vamos aqui. Essa paisagem, ela pode ser uma forma, tá? Ó, que é simbólica. Por que ela é simbólica? Porque ela está na memória de várias pessoas. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a paisagem mais simbólica dos Estados Unidos? Qual é a paisagem mais simbólica dos Estados Unidos? Fala para mim. Vai, Isadora. A Estátua da Liberdade? A Estátua da Liberdade. Outras pessoas vão falar outra coisa. Qual que era a paisagem mais simbólica dos Estados Unidos? O World Trade Center. Porque era a torre mais o que do mundo? Alta. Se ela é mais alta, os americanos só olham para os outros de onde? De cima. Se essa paisagem é simbólica, eu vou querer fazer o que com essa paisagem simbólica? Atacar, destruir. Por que as torres gêmeas foram atacadas? Porque eu estava atacando um símbolo dos Estados Unidos. Tá, ó, e aquele símbolo era mais interessante do que a Estátua da Liberdade. Porque ao mesmo tempo de atacar um símbolo, eles também iam matar muitas pessoas, porque ali era um lugar de trabalho de mais de 10 mil pessoas. Por isso que aquele lugar foi atacado, porque ele tinha um significado. Então, se a paisagem está na memória, se a paisagem tem uma forma, se a paisagem é uma descrição, a paisagem também pode ser o quê? Uma simbologia. Isso. Do lugar para a paisagem está escrito memória. Aqui está escrito memória. Ó. Memória. Qual que é a lógica? A lógica é, esse lugar está tanto... Esse lugar é tão importante para mim que a forma dele ficou na minha memória. Então, a palavra memória pode vir tanto para a paisagem como para lugar. Então, qual a resposta certa da E? Bom, qual é a resposta certa da 16? A E. Tá, ó. O que está errado na A? O que está errado na A? Espera só um pouquinho. Vai, Ana Ju, fala. Pode falar, Ana Ju. Alguém me ajuda, né? Não pode ser a D. Isso, é isso mesmo. A Ana Ju já começou a pegar. O que está errado na D? Tá? Por elementos físicos. Se tivesse só elementos, a gente até deixava. Mas ele deixou claro que a paisagem é só elementos físicos. É isso que está errado na D. O que está errado na A? Tá. Tem como ter uma apropriação efetiva? Tá. Tá.
é efetiva, tá? Então é a apropriação efetiva do espaço. Não tem como a paisagem se apropriar efetivamente do espaço. Não tem como. A organização do espaço, ela também tem, ó, tudo isso aqui é espaço, ó. Então presta atenção, espaço é forma, espaço é divisão, é domínio, espaço é amor, tá? Ó, espaço não pode ser efetivamente o quê? Só a forma, tá? A, B. Por que a B está errado? Porque está falando só de questão social. Tá? Por que a C está errada? Né? De limitação sobre a utilização do espaço. Não tem uma limitação na utilização do espaço. Né? E o texto também não tem nada a ver com isso. A resposta certa é a paisagem, tá? Ela pode ser simbólica. Por que ela pode ser simbólica? Lá no texto circula a palavra festa. Todo mundo circula a palavra festa. Agora eu vou falar uma palavra para vocês. São João! Com certeza veio uma paisagem na cabeça de vocês, não veio? Como que é a quermesse aí em Jaciara? Não é? Animado? Então, uma festa é uma paisagem simbólica. O carnaval é uma paisagem simbólica. Então, a paisagem, ela não está só no físico. Ela também pode estar ó, dentro da mente das pessoas. 17. É a incorreta. Qual que é a incorreta da 17? É a A. Na A tem uma palavra aqui que faz ela ficar incorreta. Apenas. O resto está tudo certo. Se você ler aí aquilo que a gente está falando faz tempo. 18. A 18 está falando ó, sobre estações, sobre o meio natural, sobre a influência que as estações ó, coloca no ser humano. Qual corrente falou que o meio natural determina uma sociedade? Determinismo. Então a resposta certa aí é determinismo, tá? Na frente marxista, você escreve a palavra produto social. Se estivesse falando assim, que o espaço é um produto da sociedade, aí você marcaria marxista, tá? Na frente de possibilismo, você escreve assim, o espaço dá possibilidade. Ele não determina. E as outras não precisa escrever nada. O meio ou o espaço dá possibilidade. Então, por exemplo, Deus deu um espaço geográfico bom para a Venezuela. Ele deu a possibilidade dela ser rica. Mas ela é rica? Não. Porque para os franceses, que foi os que inventaram o possibilismo, somente a França tinha a ação, somente a França tinha a condição de trabalhar para modificar essa condição, tá? Roger, oi. Isso. Marxista se escreve produto social. 19. Ó, 19, tá? Vamos lá. A produção do espaço, ou seja, está falando produção, é porque é um produto, tá? É um processo histórico e social. Olha lá, produção social, produto social. É uma análise marxista, tá? Então, quem que vai ser o maior geógrafo marxista? O maior geógrafo marxista é o Negão. Quem que é o Negão? O Milton Santos. Então, o Milton Santos ele vai fazer uma teoria que vai marcar o espaço, que é o meio técnico, científico e informacional. É uma teoria newtoniana. Então, Milton Santos. Então, você já bate ó, o olho sabendo que é uma questão do Newton. Qual a resposta certa? O meio técnico informacional passou a ser produzido de forma generalizada, tendo em vista a distribuição homogênea? Não. Risca qual palavra? Homogênea. Todos os espaços têm acesso à ciência e à informação? Não. Então, o Milton vai dizer que o espaço geográfico é desigual. Por que o espaço é desigual? Porque a sociedade é uma sociedade capitalista e vive um movimento que é a globalização. Então, o capitalismo, na sua fase globalização, aumenta as desigualdades sociais. Logo, o espaço vai ser cada vez mais desigual. Qual é o erro da B? Qual é o erro da B? Está errada a B? Então, qual é o erro da C?
que é uniforme? Igual. Então, risca a palavra uniforme. O espaço ele não é uniforme, o espaço ele é desigual. O que está errado na D? Universalização. Todo mundo tem acesso? Não, no capitalismo eu não vou ter universalização de nada. Tá? Resposta certa, B. Tornou-se mais densos os objetos, permitindo a aceleração da economia informacional. Ó, eu vou dar uma palavra e vocês vão escrever, tá? No determinismo ambiental, você escreve clima. No método regional, você escreve matemática. Ou diferenciação. No método regional. Escreve diferenciação. Tá? Escreve diferenciação. Na nova geografia, escreve matemática, porque eu não sei o que ele fez aqui, eu não lembro de cor. Na geografia crítica, você escreve desigualdade. Então vamos para as alternativas. Qual é a primeira palavra do primeiro aí? Diferenciação. Qual que faz diferenciação? Então tem que começar com qual? Tem que começar com 13. Então circula a diferenciação, circula condições naturais, circula marxista e circula determinante. Então a determinante só pode ser determinismo, a diferenciação só pode ser método regional, a marxista só pode ser geografia crítica. Qual que é a resposta certa? Qual foi a resposta certa? Então vamos lá. Todo mundo lá no primeiro fetiche ali, sei lá como chama aquilo, tá? Escreve circula diferenciação. Se todo mundo circula, a palavra diferenciação. Circula. Diferenciação. Toda vez que aparecer as escolas, então vamos lá. A geografia, ela vai ter várias escolas. Então, quais são as 5 escolas da geografia? Então, as 5 escolas da geografia são... Peraí. É o determinismo, é o possibilismo, o método regional, a geografia, a nova geografia, que ele chamou de nova geografia, mas esse aqui é uma outra discussão, tá? E a crítica. Toda vez que falar geografia crítica, ela é feita por marxistas. Então, a geografia crítica faz uma crítica ao capitalismo. Então, se a crítica é marxista, você tem que colocar qual letra aí do marxismo? Qual que é a letra do marxismo? É a 5 que tem marxismo, não é? Então, tem que terminar com 5. Qual que é a única que termina com 5? Nenhuma? A penúltima. É a penúltima, né? Então, quase todos terminam com 5, né? Exceto a D. Quando falar determinismo, você tem que ir para as condições climáticas. Qual dessas tem condições climáticas? A segunda, tá? Quando falar método regional, todo método regional tem que fazer uma diferenciação. Tá? Qual que é essa diferenciação? Tem alguma que tem diferenciação? A primeira. Nova geografia. Essa nova geografia é uma geografia do capitalismo. Ela é a geografia da matemática. Qual que é essa? A terceira. Já deu para responder? Qual a resposta certa? E geralmente o possibilismo, tá? Ele vai falar da possibilidade. Professor? Oi. Na 19, estão comentando sobre a alternativa certa, que é a B, pois tornou-se mais denso em objetos artificiais. O pessoal não compreendeu os objetos
artificiais? Todo objeto artificial é um objeto feito pelo trabalho humano. Então, pensa na floresta amazônica. A floresta amazônica é objetos naturais, a árvore. Aí eu construo a cidade de Manaus. Então, a cidade de Manaus, cada dia está mais densa, ou seja, mais cheia de objetos artificiais. Então, uma floresta não mexida pelos humanos, objetos predominantemente naturais. Objetos artificiais feitos pelas ações humanas. Tá? Que vem da história da arte. Quem faz arte? A mão humana. Tá? Então, daí que vem o artificial, a ideia da arte. Entenderam? Sim? Vamos para a questão de história. Página, vai lá para a questão de história. Vai para a questão de história. A questão de história está na página 181. Vai lá na 181. 181. O gabarito da... Tem um gabarito errado aí, tá? Mas, ó, vamos começar pela questão número 1. Então, a questão número 1 tá falando lá, ó. Esse texto tá tudo certo, exceto o surgiu a escrita, né? Porque se surgiu a escrita, já não poderia ser essa fase da pré-história ou história pré-literária. Mas na hora que apareceu aqui, adoção da pecuária, tá? O que é o quê? O que escreveram ali? Quismo. Quismo é o capitalismo. K é o sinônimo de capital, mais o sufixo ismo, que significa ideologia. Então é a geografia do capitalismo. Esse aqui é mala minha, tá? É graça minha. Então vai, A1. Todo mundo circula agricultura. Agricultura é um marco de uma revolução, que é a Revolução Neolítica. Então, se falou paleolítico, tá? Falou neolítico. Qual é a passagem daqui para cá? Qual é a revolução? É a agricultura. Ou seja, aqui eles vão ter uma sede para essa agricultura. Eles vão ser sedentários. Aqui eles vão ser o quê? Nômades. Porque uma sede é onde eu fico. Se eu tenho onde ficar, eu sou sedentário. Então, falou agricultura, falou cidade, tá, ó, eu tenho a passagem. Então, qual é a próxima passagem? Vou apagar aqui. Qual é a próxima passagem? Pá. Ó, a idade dos metais. Presta atenção. O que passa de um para o outro? O que passa de um para o outro são as armas. Então, a agricultura fez passar do paleolítico para o neolítico. O que fez passar do neolítico para a idade dos metais? Tá? É a possibilidade de ter armas. Se eu tenho arma, eu tenho um monopólio da força. Ou seja, eu já posso ter um Estado. E esse Estado ele precisa ser legitimado. Aí que eu vou ter? Eu vou ter, tá, ó, as primeiras civilizações. Então, se eu tenho a idade dos metais, eu tenho monopólio da força. Quem tem o monopólio da força? É a civilização. A civilização ela vai se organizar em Estado. O que passa da idade dos metais para a civilização? A escrita. Porque esse Estado precisa escrever que existem algumas pessoas que vão monopolizar as armas, que vão monopolizar as forças. Então, essa é a regrinha. Você consegue fazer as questões nesse raciocínio lógico. História pré-literária. Aqui é o que a gente tem de pré-história. O que marca a passagem da pré-história para história? A escrita. Beleza? Pegaram aí em casa? Tá, ó, essa é a lógica. Então vamos lá. Vamos para 2. A 2 fala sobre o processo de ocupação do Brasil. O que está errado na B? Os portugueses
foram os primeiros, os portugueses, os primeiros habitantes do Brasil? Não, você vai excluir toda a ocupação nativa. A C. O que está errado na C? O que está errado na C? Vai, alguém de casa. Eu estou na letra C, questão 2. Vocês estão copiando o esquema aí. Apenas a costa litorânea. Isso. Os indígenas não estavam apenas na costa litorânea, né? Os paiaguás, por exemplo, estavam aqui na região do Mato Grosso. Vamos. A D. Também tem apenas. Qual é a palavra que está errada na E? A palavra nem é o Pacífico. O que está errado na E? Isso. Sempre. A ideia é de sempre. Ninguém é sempre alguma coisa. Tá? Ó, não na história, tá? Então, o sempre é a ideia de não mobilidade. E ciências humanas era marcada por mobilidade, tá? Então, aí uma questão fácil. A 3 está gabarito errado também, tá? A 3 está gabarito errado. Nem lembro quem mandou essa mensagem, mas tá mostrando aí uma arte. Se é arte rupestre, eles moram onde? Na caverna. Se eles moram na caverna, eles estão em qual período? Paleolítico. Então escreve aí na frente do desenho aí, ó, paleolítico. Então, a opção pela dieta vegetariana? Não. Eles estão sonhando. Tá. A 2 é A, é isso mesmo. A 2 é A. Então vamos voltar para 2. O território conhecido como Brasil vem sendo continuamente ocupado por diferentes populações há mais de 10 mil anos. O número exato varia entre 11 mil e 15 mil anos, tá? Conforme evidenciam as descobertas. Qual é a descoberta? A descoberta é o fóssil da Luzia, que a gente viu na aula. Lembra? Da Lucy, primeiro Australopithecus, a evolução chegou à Luzia no contexto brasileiro. Então vamos para 3. A B, inexistência de vida social? Não, eles estão em grupo ali. Aqui os grupos eram pequenos, aqui os grupos ficaram um pouquinho maiores, os grupos ficaram maiores ainda, aqui já tem grupos gigantescos. C. Pode ser a C, Giovana? Giovana, me responde, qual é a palavra que está errada na C? Lá. Isso, né, Joana? A Ju até com a mão. Qual é a palavra? Vai, alguém me fala. O que está errado? A Gi aqui já falou. Superioridade. Boa, Amanda. Não posso dar ideia de uma sociedade ser superior à outra. Eu vou ser preconceituoso. Os vestibulares não aceitam isso, tá? Eu posso marcar a E? O que está errado na E, Maria Clara? Inferioridade. Eu também não posso diminuir nenhuma sociedade, tá? Não existe uma cultura melhor que a outra. Resposta certa aí, o domínio da arte, tecnologia e complexa vida cultural, tá? Vamos lá. 4. Observe as pinturas rupestres do Parque Atual Monte Alegre, no Pará, tá? 11.200 anos atrás. Demonstram a despreocupação do homem pré-histórico com a sobrevivência material? Ele estava despreocupado? Ele deitava lá na caverna e ficava vendo Netflix? Não, né? Risca aí o despreocupação. Manifestam ausência de ligação dos antigos equipamentos humanos? Tá? A ciência social não vai ter ausência. Ciência social tem que ter relação. Tá? Então, risca o ausência. Constitui evidências milenares da escrita fonética. Não. Tá? Ó, na frente de escrita fonética, você escreve Mesopotâmia. Escreve aí, Mesopotâmia. Tá? Foram os fenícios que fizeram essa escrita fonética, tá? Então, pode colocar aí. Os sumérios vão fazer a escrita cuneiforme, que é a da cunha, tá? E os fenícios vão ser os primeiros a fazer uma escrita fonética, a partir do som. D. São indícios significativos da presença humana no espaço amazônico desde os tempos remotos? Pode ser. E. Comprovam a inabilidade dos artistas. Os artistas eram inábeis. Não, eles tinham habilidade, eles eram artistas, faziam arte. Alguém perguntou algo no chat, lê para mim. Não deu para pegar. Você já explicou. Então vamos lá, vamos para 5 do Enem.
A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social e cultural, oferecendo aos diferentes autores históricos uma importância diferenciada, distinta e individual. Mas não se tratava mais de fazer simplesmente a história dos grandes nomes, em formato hagiográfico, quase uma vida de santo, sem problemas nem máculas, mas de examinar os atores, ou ator célebre ou não, como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época, tá? De acordo com o texto, novos estudos têm valorizado a história de indivíduos por se constituir como a possibilidade de... Lembra que eu falei? A história, antigamente, só valorizava qual sujeito histórico? Só os heróis. Os vestibulares agora estão valorizando as pessoas que não foram consideradas heróis, porque o herói é uma construção social. Então, para saber a história dos lugares, a gente precisa saber a história de todas as pessoas. Das pessoas simples, das pessoas que também foram atores na formação daquele momento histórico. Então, qual é a resposta certa? D de dado. Para eu conhecer outros sujeitos, eu preciso ter acesso ao seu cotidiano, acesso ao seu dia a dia, saber se ele realmente não foi o quê? Se ele não foi mais ativo dentro da formação histórica, tá? Risca método positivista. Risca método positivista. Porque eu já vivo o método positivista. Qual que é o método positivista? É o método linear. Na frente de método positivista, você escreve assim, o método positivista é sempre linear. Se ele é linear, ele tem o quê? Uma ordem, tá? Essa ordem vai andar sempre para frente. Quem está para frente está tendo progresso. Tá? Então, se é método positivista, ele é linear, porque ele tem uma ordem rumo ao progresso. Tá? A ideia de andar sempre para frente, tá? É uma ideia, tá, eurocêntrica. Por que andar sempre para frente? Porque o que é progresso? Tá? Então, essa ideia positivista ela já foi criticada pela história. Eu vou somente destacar a elite? Não. Eu vou resgatar narrativas heróicas? Pelo contrário, eu vou também resgatar narrativas de pessoas não heróicas, tá? Eu gosto dessa questão. Alguém errou ela? Alguém errou ela? Tá? Então vamos lá. 6. Tá falando aí do Paleolítico e do Neolítico, tá? O que tá errado na A? Tá? Paleolítico, a pedra não é polida, a pedra é lascada. O que está errado na B? O fogo vai polir alguma coisa? Não, o fogo vai derreter os elementos. Então, o neolítico e fogo, tá, ó, derretendo, não tem nada a ver. Então, eu vou riscar aí o aquecimento das fogueiras. A pedra era polida, tá, ó, com a mão mesmo, com outras pedras. Neolítico. O que está errado na C? Apenas. Tá, ó. O que está errado na D? O que está errado na D? Na D. Na D. O que está errado na D? Madeira. Na frente de madeira, você escreve osso. Tá? Então, é muito comum, a UFMS adora isso, falar da importância do osso no período paleolítico. Tá? Porque o osso, ele é duro. Então, e o osso não vai lascar a mão. Então, o osso também era um artefato. Eles usavam muito o osso. Então, tem um ramo da historiografia pré-literária que fala da importância do osso para o humano paleolítico. Tá? Então, a madeira é o erro. A resposta certa é E. Vamos lá. 7. Tá? Neolítico. Tá? O que está errado na B? Eu estou na questão número 7. O que está errado na B que fala sobre neolítico? Pedra lascada, porque o neolítico é a pedra polida. Aqui é a pedra lascada. Tá? Então, o que está errado na C? Está na 7. Está na 7, isso mesmo. Está na 7. Então vamos lá na 7. O que está errado? Então vamos lá, estamos na 7. E a 7 está falando sobre o neolítico, tá?
Tá? Esse período pode ser transformações. Então, vamos lá. O que está errada na B da 7? É a pedra lascada. Porque eu estou no Neolítico, a pedra é polida. O que está errado na C? Porque, assim, quando eu pego a pedra, tá, e lasco ela, então, tudo começa com australopithecus. Então, os primeiros hominídeos começam a mexer o dedão. Ao mexer o dedão, eles começam a pegar a pedra, eles começam a lascar a pedra. Por que eles vão querer lascar a pedra? Porque ao lascar a pedra, eles vão matar o bicho, tá, e vão comer proteína. A proteína faz crescer o quê? O cérebro. E aí ele vai conseguindo se desenvolver no processo de evolução biológica, tá? Só que a pedra lascada machuca a mão dele. Entendeu? Então ele está matando o bicho, mas ele está se machucando, se cortando. Então o que o cérebro dele que tem proteína vai pensar? Que é melhor ele polir a pedra. Então quando ele começa a polir, ele começou a evoluir o trabalho dele. Então isso vai fazer com que ele saia, tá, ó, da pedra polida para... Perdão, da pedra lascada para a pedra polida. E essa pedra polida vai ser mais fácil para ele matar os bichos. Ele vai conseguir criar os bichos. Então vamos lá. O que está errado na C? O Neolítico tem domesticação, porque é agricultura. Mas quem controlou o fogo primeiro? O Paleolítico. Então, se falar de controle do fogo, o controle do fogo foi aqui, ó. No Paleolítico. No Neolítico, eu vou começar a controlar outro elemento. Qual que é o elemento que eu consigo controlar aqui? A água. Tá, ó. Porque eu vou entender a água. Mas falou de fogo, é Paleolítico. Se o controle do fogo é Paleolítico, quais estão erradas? A A está errada. A C está errada. Ficou qual? Ficou a D e a E. Qual que é a resposta certa? O que está errado na D? Nomadismo. Nomadismo vai ser uma característica, tá, ó, do Paleolítico. Tá? A 8. A 8 está falando sobre Neolítico. Tá? Qual a resposta certa? O que está errado Letra na... E. Qual que é a resposta certa da 8? Qual que é a resposta certa da 8? Letra E. Letra E. Desenvolvimento da agricultura, processo de sedentarização, crescimento populacional, surgimento criativo de vilas e cidades. Isso mesmo, tá? Ó, o que está errado na A? Tá? A A também tem religião monoteísta. Religião monoteísta, risca. Religião monoteísta só vai vir com as civilizações, com os hebreus. Então, risca A. B. Eu tenho menor dependência da natureza. Tá? Eu tenho acúmulo de capital cultural, aumento do nomadismo? Não, já pode riscar o aumento do nomadismo, né? Eu vou diminuir o nomadismo. C. Maior complexidade econômica e social dos grupos humanos. Tá certo. De população. Tá certo. Surgimento de religiões monoteístas? Errado. Tá? Aumento demográfico? Tá certo. Domesticação dos animais e plantas? Certo. Acúmulo de capital cultural, entendi o que ele quer dizer? Sim, tá certo. Popularização de artefatos de ferro, tá? Domínio de técnicas de navegação de cabotagem, tá errado a navegação de cabotagem, tá? O FGD, vocês fazem, não podem errar, tá? 9. Olha lá, olha os monumentos, que se eu mandei um vídeo só de monumento, é porque na história o monumento é importante. Qual que é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Tá, ó. Da 9. A. São considerados monumentos pela sua formação. Aqueles que podem ter surgido durante o período neolítico, Idade da Pedra. E apesar de sua existência, não é totalmente conhecida. Eu mandei um vídeo de 5 minutos, super legal, sobre Stonehenge, sobre o Stonehenge brasileiro. Vocês não assistiram. Tá? O que está errado na B? Igreja Católica. Nada a ver. O que está errado na C? Alquimistas, nada a ver, isso é Idade Média, tá? Detentores de algo. A D, foram construções solitárias, gente, essas pedras pesam toneladas. Eles foram, tá, ó, carregados por vários e vários e vários, tá, ó, humanos. 10, tá? A 10 é sobre o Australopithecus,
que está errado na 10? Então vamos lá. Ao contrário dos primatas do gênero Homo, como o Sapiens, o Neandertal e o Habilis, os Australopithecus são considerados símios relativamente comuns, devido ao distanciamento genético e às características taxonômicas que os diferenciam dos hominídeos conhecidos. Sei lá. Põe um ponto de interrogação. Não sei, vai para a próxima. Calma, vamos por eliminação. Tá? Sei lá, não sei o que é símios. Não sei, eu não sei. Vamos dar para Milena. Eu tenho que acertar a questão. Vamos fazer por eliminação. B. São os hominídeos que deram origem ao gênero Homo, cujos fósseis foram encontrados exclusivamente. Roger já respirou na frente de todos vocês. Eu tenho certeza que não é a B. C. São antepassados diretos dos Homo sapiens, na escala evolutiva. São primatas que evoluíram dos grandes símios, como o gorila e chimpanzé, ao longo de milhares de anos. Originaram todos os hominídeos conhecidos? A gente não gosta de todos. Não dá para ser todos, porque não foi linear. Ao mesmo tempo, andaram várias espécies. Tá? Só que a sapiens foi mais inteligente, por isso que ela evoluiu. Risca-o todos. Ufa, já sei que não é a B nem a C. Com uma origem bastante remota, os fósseis desses primatas são considerados por muitos paleontólogos como o elo perdido da evolução, devido à descoberta de novos fósseis na Europa, comprovando o alto grau de dominação do ambiente por esses antigos primatas. Com uma origem bastante remota, os fósseis desses primatas são considerados por muitos paleontólogos como o elo perdido da evolução, devido à descoberta de novos fósseis na Europa. Elo perdido, Europa, tem que ser descoberto na África. D, também não. Tá. C, são conhecidos como um dos mais antigos antepassados dos primatas do gênero Homo e demais hominídeos, que surgiram posteriormente. Devido à necessidade dos fósseis dessa espécie, colocam o continente africano como berço da humanidade. Vamos lá, são conhecidos como um dos mais antigos antepassados, tá certo? Dos primatas do gênero Homo e dos demais hominídeos, que surgiram posteriormente, devido às ancestralidades dos fósseis dessa espécie, colocam o continente africano como berço da humanidade. Eu gosto da E. Eu marcaria a E. Qual que é a resposta certa? Qual que é a resposta certa? E. Tá, ó. Eliminação. Eu não entendi nada da A. Tá? Eu não vou marcar a D, porque tem que falar da África. Tem que falar que é da África que surgiu, tá, esses primeiros. E ele colocou Europa, tá? O elo perdido. Não, esse elo perdido não tem o elo perdido. A origem lá é na África. Eu acho que o erro é o distanciamento genético, tá? Porque eles não estão distantes geneticamente de nós, porque eles também são hominídeos, né? Nós também viemos do hominídeo. Todo mundo vai perguntar para a Milena o que é símios, que eu não sei o que é, Ana Ju, não sei o que é símios. A 11 está falando, tá, ó, da teoria da Beringia. Qual é a teoria da Beringia? Que os americanos que aqui estão vieram de uma migração, tá, ó, pelo estreito de Bering. Então, houve uma mudança glacial. Essa mudança glacial congela o estreito de Bering, que é a ligação entre o Alasca e a Sibéria, e essa migração, então, que estava vindo da África e foi para a Ásia, consegue chegar à América. É uma das teorias. A outra é que veio por barcos, tá, da Austrália. Esses barquinhos foram para as Polinésias, e das Polinésias chegaram até o continente americano. Acabou. Milena, qual foi a questão? Júlia, qual foi a questão que você errou? Acho que foi a Júlia. Das que eu coloquei a mais. A Júlia está na aula ainda? Júlia saiu da aula? Ah, depois eu respondo para ela. Prof, símios quer dizer grandes macacos. Ah, símios são grandes macacos. Então anota aí. Símios, grandes macacos. Tem lógica. Nós vemos dos símios. Macacos grandes. Gorilas. O gorila é um símio, então. Eu botei 5 questões a mais no documento que eu enviei para vocês. Alguma delas vocês querem que eu explique? Pode falar. Erraram a do tempo? Vai, Maria, me dá a lazinha. A 12. A 12. A 12? A 12 é 14. Deixa eu ver a 12, a 14. Espera aí, eu já libero vocês. A 12.
É uma tarefa difícil realizar o diagnóstico de tempo presente, definir o presente como época. Marcos canônicos variam sabidamente o gosto das experiências nacionais. Não tem aí, tá? Desculpa. Beleza. Não. A partir da leitura do texto, eu começo a afirmar aqui. O recorte temporal de história contemporânea é natural e consensual entre as civilizações ocidentais e resume que podemos definir como história do tempo presente. Experiências traumáticas marcadas, por exemplo, pelas duas grandes guerras mundiais definem nossa experiência de tempo presente e delimitam o início da história contemporânea. Não, a história contemporânea vai estar ligada à Revolução Francesa, então já elimina a B. Já elimina a B, porque não é a guerra, mas sim a Revolução que vai colocar a gente na contemporaneidade. As balizas cronológicas da história, que definem as periodizações usadas pelas grandes narrativas históricas e livros escolares, são de natureza política, variando de acordo com as experiências nacionais. Gostei dessa. Tá? D. Os riscos de se construir narrativas múltiplas sobre a história do tempo presente tornam urgente uma revisão histórica que estabeleça balizas cronológicas universais. Não pode ser a D. Não pode ser a D. Porque a D está afirmando que a gente tem que ser linear na história. Tá? Ó, que a gente tem que ser universal. Isso é uma visão positivista. Então ficou entre a A e a C. O recorte temporal da história contemporânea é natural e consensual. Tá errado. Não é natural e não é consensual. Porque o que é contemporâneo pode ser discutido por outros historiadores. Então essa ideia de o que é tempo, para mim é uma coisa, para outro historiador pode ser outra. O tempo está ligado, tá, ó, a marcos, a períodos, tá? E a gente pode, então, discutir se algo que aconteceu é um marco de mudança temporal ou não. A resposta certa é C? A resposta certa é C? Sim. Sim. Tá, ó, beleza. A Thelma pediu a 14. Ah, beleza. É a 14 que eu preciso explicar e eu libero vocês, que é a 14 que é mais difícil. Toma ali. Então, vamos lá. Pegaram isso aqui? Pegaram isso aqui? Ó, vamos para 14. Então, a 14 está falando sobre a cronologia do tempo. Tá? Essa cronologia a gente vai chamar de duração. Então, existe uma duração do tempo. Tá? Deixa eu fazer uma letra mais bonita, né? Porque eu estou correndo, que eu vou acabar com quem está em casa. Cronologia do tempo. Tem um historiador francês que vai falar, olha, vamos fazer divisões do tempo. Esse tempo vai ter uma curta, uma média e uma longa duração. Tá? Uma curta duração vai ser um dia. Esse dia vai ser um marco. Uma média duração, ele vai ser anos. Esses anos podem ser décadas. E essa média duração, ela vai causar uma revolução. Nenhuma revolução é rápida. Tá? Mas nenhuma revolução é eterna. Tá? Já esse de longa duração, ele vai ter séculos. Presta atenção. Em história, a gente não fala séculos. Em história, a gente fala o quê? Secular. E ela vai estar concretizada. Ela vai estar enraizada. Ela vai ser um ismo. Ela vai ser uma ideologia. Então, se eu falar para vocês, o dia do Fico. O dia do Fico foi um movimento de curta, média ou longa duração. Curta. Porque foi o dia que marcou, né, uma cisma mesmo entre a colônia Brasil e a metrópole Portugal. Se eu falar do processo de independência do Brasil, ele foi de
média, que foi uma revolução. Tá? Ó. Agora, se eu falar o Estado brasileiro, o Estado brasileiro é de longa duração, porque o Estado brasileiro está concretizado. Ó, é a ideia de estar concretizado. Então vamos para as alternativas. Vai, lê para mim as alternativas. Alguém lê para mim aí de casa? Qual que é a primeira opção? Na 14, vai, Thelma. Revolução industrial. Se é uma revolução, é o quê? Média duração. Invenção. Toda vez que eu invento alguma coisa, é o quê? Um marco. Tá, ó, curta duração. E aí eu coloquei 2 ismos. Uma religião que está concretizada há séculos e um modo de produção que está concretizado há séculos. Longa duração. Longa duração. Tá? Entenderam? Essa questão era a mais difícil de todas. Eu acho que era essa que a Júlia devia ter errado. As outras são mais tranquilas. Finish. Antes de a gente terminar a ligação. Ficou bem explicado isso aqui? Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui pode cair em vestibular conteudista, tá? Meninas da Unirv, isso aqui pode cair. Tá? Ó, é a cara da Unirv fazer isso. É a cara da UFMS fazer isso de novo. Então, se é um marco, curta duração. Tá? Ó, revolução, média duração. Se for concretizado, tá? Ó, longa duração. Gente, acabou. Passou rápido, não passou? Passou, porque era para ser prático. Na semana que vem, eu tenho certeza que vocês já vão ter feito as questões, vai ser mais rápido, mais dinâmico ainda, tá? Aula boa, boa, é isso mesmo. Gente, tchau, beijo para vocês, vamos descansar. Agora todo mundo vai comer, vai tomar banho, para de estudar, tá bom? Já estudaram demais, tá? Tchau, tchau, beijos. Beijos, beijos, beijos. Tchau para vocês. Acabou. Eu vou conversar com vocês agora, peraí. Ah, tá. Eu vou te dar um segundo aqui, tá? Esse aqui eu vou ter que entregar. Tá? Já vi na aula, já, se você conseguir vir na aula de sexta-feira.